Apitou! Começou! Boa noite, pessoal! Bem-vindos ao nosso programa Anatomia, uma viagem no tempo. Eu me chamo Paola e hoje estamos com a presença de uma convidada super especial que irá nos falar um pouco sobre a história da anatomia. Enquanto ela faz sua apresentação, vocês podem ir mandando perguntas e curiosidades lá no Twitter, marcando o nosso arroba. Boa noite, Paola. Boa noite, pessoal. Meu nome é Natália Pave, eu sou fisioterapeuta e agradeço imensamente pela oportunidade de poder estar aqui hoje. Espero esclarecer as dúvidas que vão surgir ao decorrer do programa e convido todo mundo a viajar um pouquinho com a gente nessa história da anatomia. Bom, para começar então, como falaremos da história da anatomia e sabendo que toda história tem um início, Natália, como surgiu o estudo da anatomia? Primeiramente, é importante a gente trazer o conceito de anatomia, né? Que é a ciência que estuda macro e microscopicamente o desenvolvimento dos seres organizados. É uma palavra de origem grega que significa cortar em partes, ou seja, a gente vai poder identificar de forma mais individualizada essas estruturas. O que é um coração, isso é um rim, ou as estruturas que fazem parte do coração. Esses termos anatômicos, eles já vêm desde a pré-história, né? Esses conhecimentos. E é a partir de 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, que vão surgir os primeiros desenhos anatômicos nas montanhas do Saara. Além disso, também as perfurações em crânios dos cadáveres, o que eles faziam isso em função de querer espantar os maus espíritos e uma forma de espantar os demônios também. No Egito, no século II, né, antes de Cristo, que começam a ocorrer então as primeiras dissecações, e tem dois grandes nomes então, que são o Erasístrato e o Herófilo, que vão ser os destaques desse tempo. Bom, podemos ver então que a anatomia é uma coisa de muito tempo atrás, já não é uma coisa tão recente. Isso nos instiga a saber um pouco mais sobre ela. Bom, sabendo-se que havia um anatomista que realizava dissecações apenas em animais, sendo eles porcos e macacos, fazendo correlações com a anatomia humana, você pode nos dizer quem era ele e por que essas dissecações elas não eram feitas em seres humanos? Esse anatomista então era Galeno. Como já foi citado antes, ele fazia os relatos dele baseados em macacos e porcos, pelo fato daquela época haver uma proibição por parte da igreja, né, em função dessa dissecação humana. A igreja acreditava que isso prejudicaria a vida dos mortos, os mortos após a vida, né? E o Galeno, ele trazia sempre consigo as suas próprias conclusões. Os seus estudos eram baseados nas suas conclusões. Ele vai trazer ele vai distinguir as artérias das veias, ele vai trazer que a urina saía pelos rins, e que o centro do corpo era o cérebro. Posteriormente, alguns anos depois, Vesalius, que é o pai da anatomia, vai corrigir, né, essas conclusões do Galeno. Bom, agora com uma pergunta rápida. O Lucas gostaria de saber se é mito ou verdade que os corpos eram roubados dos cemitérios para serem realizadas essas dissecações. Por mais estranho que pareça, é uma verdade, sim. Os corpos, eles eram roubados dos cemitérios. E como acontecia? Os ladrões, né, de túmulos, eles pegavam esses corpos, primeiramente, os espiões, eles eram infiltrados nos enterros para ver a localidade onde esses corpos eles eram enterrados. Aí, vendo as localidades, eles passavam então para os ladrões iam lá, pegavam, cavavam até mais ou menos a altura do pescoço do cadáver, puxavam, amarravam uma cordinha no pescoço do cadáver, puxavam o cadáver, tiravam a roupa, tiravam as joias e botavam o cadáver dentro de um saco. Colocavam as coisas que sobravam de volta no caixão, colocavam a terra em cima, pegavam o saco e saíam em direção às escolas de medicina mais próximas.
Bom, por mais estranho que isso pareça, era necessário para haver esse estudo do corpo, né? E baseando-se nas colocações até agora, o Fernando enviou uma curiosidade bem interessante aqui pra gente. Como hoje em dia existem certos centros de pesquisas, universidades, escolas, qual era o espaço usado naquele tempo pelos anatomistas para realizarem esses estudos e descobertas? Bom, esse espaço estava localizado no Egito e foi uma das maiores escolas, então, científicas da antiguidade, da clássica, né? E foi a escola de Alexandria. Lá, ela possuía muitos museus, biblioteca, e isso motivou a ter uma anatomia de forma mais efetiva, né? Eles conseguiram fazer os estudos de forma mais efetiva. É lá que ela foi a anatomia dá o primeiro passo de disciplina, né? Considerada disciplina. Lá, vários anatomistas fazem suas descobertas lá. Eles trazem a linfa como que contém gordura, artérias que continham ar, e eles vão ser os primeiros a medir a pulsação, vão trazer um esquema de distribuição. Além disso, ela foi berço também para Galeno e Vessálios. Bom, por trás de toda a descoberta, então, sabemos que tem alguma pessoa que ela se destaca mais, né? E a pergunta da Verônica, que acaba de chegar aqui pra gente, é: quem foi o pai, considerado o pai da anatomia moderna, e qual foi sua obra que marcou a fase inicial dos estudos modernos sobre anatomia? Como a gente já falou antes, foi André Vessálios, né? Ele foi o maior dos anatomistas da Renascença pelo fato de ser um dos primeiros a fazer a dissecação humana e por ele fazer a parte mais observatória e experimentações, né? Ele vai corrigir o Galeno quando ele traz que o Galeno trazia que o homem tinha uma costela a menos que a mulher e Vessálios fala que não era isso. O Galeno traz também que a nossa mandíbula era composta por 2 ossos, mas na verdade Vessálios traz que é apenas um. E ainda ele fala do nosso osso externo, que para Galeno era composto por 7 ossos e na verdade são 3. Em 1534, então, o Vessálios ele conclui a obra dele, né? Que se a gente joga lá no Google, é De Humani Corporis Fabrica, que é um atlas que ele criou, muito rico mesmo, e vai ser revolucionário, né? Ele traz nesse atlas 7 capítulos que vão ser divididos em músculos, ossos, sistema circulatório, abdômen. E então ele é revolucionário por quê? Porque ele vai contra o que traziam na antiguidade, né? Ele vai trazer uma nova forma de estudar anatomia, mais prática e experimentações. Sabemos que teve vários anatomistas que influenciaram, então, a passagem histórica da anatomia, mas que um que chama a nossa atenção é o Leonardo da Vinci. Poderia nos contar um pouquinho qual foi a contribuição de Da Vinci para o estudo da anatomia? Essa pergunta foi enviada pelo Ariel. Claro, essa é uma pergunta muito interessante, porque todo mundo conhece Da Vinci como um pintor, um músico, um escultor, e ele, além disso, ele contribuiu muito com a arte e a ciência, né? Para ele, a arte e a ciência andavam de mãos dadas, né? A gente pode ver, todo mundo conhece a obra dele, que foi O Homem Vitruviano. Foi o estudo da proporções do corpo, né? Onde vai ligar a arte e a ciência numa obra do humanismo renascentista, né? Ele vai trazer muito isso. E outra curiosidade que ele traz, que ficou muito marcante para ele, foi a questão da posição do feto, né? Que no interior do útero, que ele vai trazer com muita precisão, assim, como foi feito. Então ele muda muito essa questão, ele acorda do sono da Idade Média antes dos outros homens. Bom, então para finalizar, sabendo que antigamente o estudo da anatomia ele era muito limitado por não possuir essa tecnologia que há hoje em dia, por não possuir equipamentos especializados para esse estudo, como após longo tempo, esse estudo da anatomia,
evoluiu e se tornou o que conhecemos hoje? Bom, esse avanço então da tecnologia, ele proporcionou um aprimoramento, né, da dissecação hoje em dia. E uma questão que a gente pode trazer bem é a invenção do microscópio, né, que proporcionou esse grande desenvolvimento na ciência. A anatomia, ela é dividida em grupos, né, que vai estudar por partes. Vai de novo se perguntar. Deixa que eu faço a resposta. Bom, Eu acho que é mais fácil começar com a pergunta. E para finalizar, observando que antigamente o estudo da anatomia ele era muito limitado por desprover de tecnologias e equipamentos especializados, como este estudo, após longo tempo, evoluiu e se tornou o que conhecemos hoje? Bom, o avanço da tecnologia, ele aprimorou muito, né, essa questão da dissecação e dos pequenos detalhes. Ele vai agir de forma mais rápida nos exames e tudo mais hoje em dia. Então vai ser muito bom essa questão. A invenção do microscópio foi algo que foi de grande desenvolvimento, ajudou muito na ciência, foi um marco assim, muito histórico. A anatomia a gente pode trazer ela como a divisão de partes, né? Que a gente tem a cabeça, os membros e o abdômen e o pescoço. Então a gente pode estudar por partes. E ela ainda é classificada por 4 tipos. A gente tem a anatomia sistêmica, que é a divisão dos sistemas do nosso corpo, que temos o sistema digestório, o circulatório, o nervoso, entre outros. A anatomia regional, que vai se tratar mais da parte do tórax e do abdômen, e a clínica, que vai ser mais a estudo por parte de imagens, né? A gente pode trazer hoje em dia a radiografia, entre outros, e a palpatória, né? Que traz uma coisa bem interessante, que é os exames feitos a partir do toque, né? Uma coisa que vem sendo bastante tratada hoje em dia, a gente tocar na pessoa para ver se tem deformidades, se tem patologias, entre outras coisas. Então, a anatomia em si, hoje em dia, ela vem sendo muito importante, né? E é um dos quesitos obrigatórios das áreas da saúde, das disciplinas de saúde e tudo mais. E com a grande evolução, cada vez mais vai se tornando possível a gente trabalhar para a qualidade de vida do ser humano e a questão de longevidade do ser humano também, né? Bom, finalizamos assim o nosso programa, agradecendo pela sua participação, por ter nos proporcionado esse conteúdo, por ter tirado todas as dúvidas do pessoal. Agradecemos também a participação do pessoal com as suas perguntas. E até logo, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Fique com Deus. Até mais. Até mais, gente.